Olá, meu nome é Marlon e vou apresentar a primeira parte do nosso projeto de cadeia de distribuição. Foram combustíveis automotivos a granel. O motivo pelo qual escolhemos esse produto foi porque ele tem baixo valor agregado, ele não tem muito valor agregado por ser uma commodity, e sendo assim, ter uma cadeia de distribuição eficiente que otimiza o custo, otimiza e reduz o custo, é muito importante para manter a cadeia e não repassar isso no valor final, para o consumidor final. Então, o principal motivo pelo qual escolhemos esse produto foi por ele ser de baixo valor agregado e porque, no final, a gente precisa ter uma cadeia de distribuição muito eficiente para que o processo como um todo não fique com um alto custo. Indo para os elos da cadeia dessa distribuição, sabemos que temos diversas fontes quando falamos de combustível. Então temos o biodiesel, que é uma matéria-prima, daí temos o etanol, que a fonte é a cana-de-açúcar, e daí temos também a gasolina, que a matéria-prima é o petróleo. Então, nessa cadeia aqui, eu quis simplificar um pouco, eu peguei a questão do etanol. Então, o primeiro elo dessa cadeia são os produtores, que fornecem a matéria-prima, e dos produtores nós temos a distribuição para as usinas produtoras de etanol. Então, nesse primeiro elo, um ponto que é importante ressaltar, que, em geral, os produtores de etanol estão muito próximos às plantações de cana-de-açúcar, já para evitar um custo com a questão da logística, da plantação até a usina. Então, grande parte das usinas, hoje no Brasil, elas estão localizadas no centro-oeste, justamente para minimizar já a questão logística da plantação até os produtores de etanol. E daí, uma vez que é produzido o etanol, ele é distribuído para o terminal de distribuição. Então, temos esse custo de logística para os terminais de distribuição. E os terminais de distribuição, eles têm a capilaridade necessária para chegar até os postos de combustíveis. Então, a usina, ela foca em produzir. E os terminais de distribuição têm a capacidade logística de distribuição dessa cadeia. Então, daí temos o próximo, são os revendedores, né, os postos de combustível, e daí por último temos o consumidor final. Então, basicamente, esses são os elos da cadeia. E agora vamos falar sobre o processamento do pedido. Vamos aqui para o início. Então, no início temos a empresa que solicita uma proposta comercial para o produto, e a empresa fornece essa proposta com as condições, com o valor, com o prazo de entrega. O próximo passo daí seria o aceite ou não aceite do cliente, do que está interessado em fazer essa compra. Se ele não aceita, é necessário fazer uma revisão dessa proposta comercial e fazer uma contraproposta. E se não for efetivada a venda, essa informação vai para o banco de dados e fica para uma próxima compra, no caso. Mas se a resposta já é sim, ele confirma que a proposta está dentro das condições que ele procurava no produto. Daí nós temos a inserção do pedido no sistema e, consequentemente, temos a verificação da disponibilidade desse produto em estoque. Então, uma vez que confirmamos que esse produto está em estoque, a gente prosseguimos com o fluxo. Caso não esteja disponível, daí iniciamos o start para a produção. Tendo o produto em estoque, daí já é realizado a confirmação desse pedido. Então, nesse estágio é confirmado a informação de entrega e é emitido a ordem de compra para o cliente. Então, nessa ordem de compra, que funciona basicamente como um contrato, vai ter a questão do lead time, preço, prazo e todas as informações necessárias para concluir e acompanhar esse fechamento dessa proposta comercial. Daí o próximo temos o aceite final do cliente. Então o cliente recebe essa ordem, ele faz a verificação e confirma se ele está de acordo ou não com essa proposta comercial. E se ele está de acordo, daí já emitimos a nota fiscal, agenda a coleta do produto e o produto sai para entrega. E como último estágio desse processo, daí temos o acompanhamento do pedido com o cliente. Então temos o fluxo da logística, o próprio lead time e esse acompanhamento com o cliente. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo de processamento dos pedidos, começando pelos pedidos das distribuidoras para as usinas. O primeiro ponto é o processo de entrada do pedido. Esse pedido ele pode entrar pela modalidade de contrato ou pela modalidade de spot.
No caso do contrato, o próprio sistema calcula o preço a ser pago de acordo com as variáveis definidas e o volume padrão a ser liberado. No caso da modalidade spot, o preço é definido na negociação, assim como a liberação da cota, imputadas no mesmo sistema durante a criação do pedido. O segundo ponto é o meio de transmissão do pedido. Nessa etapa, o pedido é transmitido diretamente do sistema de criação do pedido para o RP da empresa, liberando os procedimentos internos conforme os volumes alocados semanalmente pela coleta. O terceiro ponto é o processo de separação do pedido. Porém, essa etapa ela não se aplica no nosso caso, porque os combustíveis são cargas a granel, em que o carregamento é feito diretamente pela tubulação que vem dos tanques de armazenamento. Por isso, essa etapa não se aplica no nosso caso. Por último, é o processo de acompanhamento do pedido. Esse processo ele é feito por uma ferramenta de gestão de pedidos de etanol, onde os pedidos são criados. Já o andamento operacional da retirada do produto na usina até a descarga no terminal é feita por uma área específica dentro da empresa responsável por esse monitoramento das viagens. Agora eu vou falar um pouquinho no caso dos pedidos dos postos de gasolina. Então, esses pedidos, eles podem ser entrados no sistema pela modalidade CIF ou pela modalidade FOB. No caso da modalidade CIF, são definidas no cadastro as informações de atendimento básico, como a faixa horária de recebimento, o drop mínimo, a localização, a categoria do caminhão tanque permitido, e, enfim. E as informações fornecidas pelos clientes são validadas para que haja aprovação dos cadastros. O pedido precisa ser colocado no sistema até 16 horas do dia anterior ao recebimento, e havendo taxa caso ultrapasse esse horário e ficando sujeito a encaixe. Na modalidade FOB, é exigido um cadastro do caminhão que fará a retirada das bases. Entretanto, não há restrição de horário para a colocação do pedido. O meio de transmissão do pedido também tem diferenças entre a modalidade CIF e a modalidade FOB. No caso da modalidade CIF, o pedido é direcionado ao setor de programação de entregas, em que os programadores noturnos reúnem os pedidos do dia seguinte e elaboram a programação. No caso da modalidade FOB, o processo não passa por programação, pois o agendamento é realizado no aplicativo automaticamente, e esse aplicativo ele é integrado à programação de carregamento de base da distribuição. No caso de acompanhamento de pedidos, no caso do CIF, os clientes podem fazer o acompanhamento pelos mesmos canais que o pedido é realizado, por um portal online ou pela central de atendimento, e no caso da modalidade FOB, eles podem fazer esse acompanhamento por meio do contato com os motoristas, porque os clientes que contratam esse transporte. Então, ou seja, eles são responsáveis por esse monitoramento. As necessárias são todas as operações ligadas a todo esse processo que eu expliquei anteriormente. Então, no caso do pedido da distribuidora para a usina, é necessária a elaboração de um contrato, o registro de liberação de cota, a programação da saída do produto, emissão de nota fiscal e baixa do estoque. No caso da saída do combustível da distribuidora para os postos de gasolina, é necessário fazer um registro de venda, definido se será FIP, CIF ou FOB. No caso de CIF, é a inclusão do pedido no setor de programação de entrega. No caso da FOB, é o agendamento realizado no aplicativo. Nos dois casos, é necessário realizar uma baixa de estoque. E, por fim, o acompanhamento da entrega do pedido é conforme a modalidade escolhida. O nível de serviço no ramo que nós escolhemos pode ser feito com base nas pessoas que abastecem os combustíveis, vão até os postos de gasolina e compram os combustíveis, ou com base em relação à distribuidora, que compra da usina esses combustíveis. No caso dos consumidores, eles desejam buscar um combustível de qualidade, com preço competitivo e está sempre disponível na bomba, quando mesmo desejar abastecer o seu automóvel. Além disso, o consumidor deseja que os postos estejam localizados em suas rotas usuais e que o combustível proporcione desempenho satisfatório em relação ao preço pago. Em relação ao nível de serviço que a distribuidora espera, é que o combustível ele esteja dentro dos padrões determinados pela ANP e eles também esperam receber os combustíveis dentro do prazo determinado. Nós elaboramos um case de indicadores nesse ramo de combustíveis, e o primeiro ponto foi o percentual de entregas realizadas dentro do prazo. Então, caso nós fizemos uma simulação de descrição e quanto tempo levaria para isso, uma simulação em combustível disponível e não tem combustível disponível. Então, caso fosse feita essa definição, esse índice iria considerar o prazo combinado com cada cliente de contrato. Então, por exemplo, a distribuidora no mês recebeu 5.000 pedidos e conseguiu entregar 4.900 dentro do prazo. Esse indicador seria de 0,98. E eles sempre vão buscar o número 1, que seria a excelência, e o 0 seria inadmissível, que nenhum pedido foi entregue dentro do prazo. E, no caso dos combustíveis, esse é um indicador muito importante, pois todas as pessoas dentro desse sistema esperam receber, a usina espera entregar esse combustível dentro do prazo, e os clientes também esperam receber dentro do prazo. Então, é muito importante que esse indicador seja bom para todas as partes. O nível médio de estoque foi um outro indicador que nós escolhemos. Por que nós escolhemos ele?
porque esse indicador, ele relaciona o número de pedidos que foram supridos com o estoque existente. E o ideal é que todos os pedidos sejam supridos pelo estoque já existente, para que a distribuidora não precise ir lá na usina pedir mais e todos os pedidos sejam atendidos com o que tem disponível no estoque, até mesmo porque os postos de gasolina exigem que não podem ficar sem gasolina. Então, é muito importante que a distribuidora consiga fazer essa distribuição corretamente conforme o seu estoque. No setor de combustíveis, podem ser utilizados vários modais, por exemplo, rodoviário, o ferroviário, o duto viário e o fluvial. Porém, nesse trabalho, nós preferimos focar no rodoviário. E no caso dos combustíveis, os caminhões, eles são os caminhões especiais. A frota, ela tem que ser integrada por caminhões-tanque, como mostra a imagem. Esse caminhão-tanque, ele pode ter até 3 compartimentos, tendo sua capacidade máxima de 45 litros. E esse é um transporte que apresenta muitos riscos, porque o combustível é um produto que apresenta riscos, né? Então, é necessário toda uma legislação para que esses caminhões possam rodar. Para calcular o custo, no caso do transporte rodoviário, ele é variável conforme a quilometragem percorrida. Considerando que o número de pedidos mensais, nós fizemos uma simulação de 10 mil pedidos, onde 10% desses pedidos são pequenos, ou seja, 1/3 do caminhão-tanque, 15 mil litros. E nós consideramos que 90% são pedidos grandes, ou seja, um caminhão-tanque nós consideramos um pedido grande. E, com isso, a total da demanda seria 180 mil litros. No caso da empresa estar situada em Araucária e tem seu público na região no raio de 1.000 quilômetros, assim, para calcular o custo, utilizaremos uma média de quilometragem percorrida de 100 quilômetros. Então, nós fizemos a suposição que o custo do transporte seria meio caminhão-tanque com 15 litros. Seria o custo de R$10. E teria o custo de R$12 o caminhão-tanque completo, ou seja, com os 45 litros completos dentro do caminhão-tanque. Então, portanto, nós fizemos o cálculo e chegamos a um custo associado de 1 milhão. E a demanda dos clientes é um total de 11 milhões e 800. Nesse caso, o custo fica mais baixo quando o caminhão-tanque está completo. Por isso, é importante aproveitar 100% da capacidade do caminhão, podendo ser incluído mais de um pedido dentro da mesma viagem, já que o caminhão tem esses compartimentos, então teria essa possibilidade. Falando um pouquinho sobre a roteirização, o planejamento da roteirização, ele se inicia pela determinação do volume mensal a ser atendido em cada base de distribuição. As informações de diferentes áreas são reunidas para definir as regiões de origem e o destino das viagens. E essas informações são colocadas em um otimizador, que gera a melhor rota com o menor custo para a empresa. Nesse caso, a empresa pode escolher adotar um método das economias. O que seria esse método? Ele busca otimizar as suas operações. Esse método ele consiste em reduzir a distância total a ser percorrida, bem como o número de veículos necessários para essa operação. Olá, dando continuidade, então, vou falar sobre o método utilizado para definir a localização dos elos da cadeia de distribuição. Tá? O método escolhido, então, foi o centro de gravidade, também conhecido como método centroide. Tá? Então, no modelo do centro de gravidade, procura-se, então, estimar o local de menor custo de transporte para a instalação da empresa. Então, essa é a proposta desse método. Sempre observando, claro, tanto a questão do fornecimento de matérias-primas, quanto a questão da localização do consumidor final. A localização, então, da instalação é determinada pelas coordenadas x e y. Tá? Então, para se fazer essa estimativa através desse método, o método centroide, definimos, então, 6 localizações da região metropolitana de Curitiba, incluindo Curitiba, e estimamos, então, os pedidos por localização. Tá? Então, podemos observar no mapa as localizações identificadas, as localizações escolhidas, né, que são lá os municípios de Curitiba, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré e Colombo. Né? Também, através do mapa, a gente pode ter uma noção, ter uma ideia das coordenadas x e y dessas localizações. Mas, para facilitar a visualização dessas coordenadas, temos aqui também esse gráfico de dispersão que passa essas coordenadas de uma forma mais precisa. Então, adicionamos esses dados, né, na tabela e realizamos o cálculo, né, por meio dessa fórmula. Por fim, então, chegamos ao local de instalação do estoque. Né? Então, as coordenadas de localização escolhidas são coordenada x 13.29 e a coordenada y 11.62, que lá no mapa está entre o bairro Água Verde e o centro, mais precisamente no bairro Rebouças, como a gente pode observar no mapa aqui, coordenada indicada pelo método.